E eu quero falar de uma mulher que eu considero uma mulher antifrágil, uma mulher que fala muito ao meu coração por causa da sua atitude, por causa da sua fé, da sua decisão de não ceder. Lucas 8,40 diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E quando ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia, e uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, e gastara todos os seus bens com médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passara desapercebida, a mulher se aproximou, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, o motivo por que o havia tocado, e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é viva e eficaz em nossos corações. Que a experiência desta mulher hoje fale, transforme a nossa vida, Pai. Que hoje nós possamos sair daqui com a certeza que nós recebemos de Ti a palavra viva e que nós vamos receber os nossos sonhos, as suas realizações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas? Então, essa mulher chama muito a minha atenção. Eu sei que você já leu, você já ouviu muitas pregações sobre essa mulher, mas orando durante esse mês sobre o que eu deveria falar, Deus me tocou muito com esse texto na minha leitura diária, e eu estava estudando mais profundo, sobre isso, sobre esse texto, e eu acho interessante porque é um acontecimento tão especial, mas a Bíblia não se importou de dar o nome dessa mulher, O seu nome não é citado. Alguém podia ter perguntado qual é o seu nome. Aqui cita que Jairo foi até Jesus. E por que não cita o nome dessa mulher? Uma das coisas que o Espírito Santo me falou é porque essa mulher representa eu e você. Representa todas as mulheres que haveriam de vir a crer. Uma experiência que pode ser vivida por qualquer pessoa que se disponha, por qualquer mulher e até mesmo homem que se disponha, como essa mulher, a crer, a acreditar e em busca do que ela desejava. É interessante porque depois de 2000 anos, nós estamos aqui hoje lembrando esse acontecimento. Agora, o que me deixa muito tocada é que a luta dessa mulher, a luta que ela estava enfrentando, ela tinha uma hemorragia, e era uma luta muito dela, muito pessoal, mas eu acho que tem uma conexão com a nossa vida. Tem algo que liga essa mulher a mim e a você. Talvez ela te lembre alguém que você conheceu, alguém com quem você conviveu,
ou até ela lembre você mesma, que enfrentou um desafio quase impossível. Aliás, humanamente impossível. E o texto fala que ele gastou tudo que tinha, todas as posses, buscando o tratamento e não encontrou. Aí eu quero que você pense comigo, imagine a frustração, imagine o desespero que essa mulher vivia. E não foi uma semana, não foi 12 semanas, foram 12 anos. Imagina você carregar 12 anos uma enfermidade, e não era qualquer enfermidade, era uma enfermidade que debilitava a vida dela. Porque quando você perde sangue, né, quando você tem uma hemorragia, nós temos o nosso ciclo, né, tinha o ciclo menstrual, eu lembro que às vezes vinha muito forte, né, você não conseguia nem sair de casa. Quantos já viveram isso? Muita dor, além da cólica, perdia muito sangue, aí você ficava desnutrida, sentia tonteira. Agora imagina você sentir isso 12 anos. Eu não faço ideia o que é isso. Nós não temos a dimensão do sofrimento. Mas o que me deixa encantada com essa mulher é que ela não entregou os pontos. Ela não entregou os pontos. Ela foi à luta. Assim como eu e você não podemos entregar os pontos diante dos problemas. Ela lutou contra a vergonha, ela lutou contra o abandono, ela lutou contra a frustração, o desespero todos os dias. O que eu tenho? Como eu posso ser livre? Certamente ela perdeu o casamento dela. A mulher em Israel, e isso está no Velho Testamento, a lei sobre as pessoas com fluxo de sangue, não só mulher, mas o homem também. A mulher ou o homem que tenha fluxo de sangue, que perde sangue, ele não pode ir ao templo, ela não pode oferecer sacrifício, ela não pode ir às festas que tem anualmente, festa da Páscoa, várias festas de Israel, que você sabe, inclusive vão ter a nossa agora, né? Festa dos Tabernáculos. Ela ficou totalmente isolada. Ela não podia ter relacionamento com seu marido. E a Bíblia fala que o que essa mulher tocava ficava impuro. Você pode imaginar uma vida assim? Então ela viveu à margem da sociedade. Ela viveu à margem da sua família, com certeza seu marido abandonou. O homem tem muita dificuldade com doença de mulher, não é? Quem é casado aqui? Você fala que está com dor de cabeça, ele já fica desesperado, né? Já quer te dar um monte de remédio e não sei o quê, vamos ligar para o médico. Cuidado, né? Cuidado que ele tem com a gente, que o marido tem. Mas essa mulher ficou sozinha. Ficou sozinha e não ficou porque o marido não amava ou os filhos não. Era uma imposição da sociedade. Era uma imposição da sociedade que fazia com que ela vivesse uma vida marginalizada. Mas sabe o que Deus tem falado ao meu coração? Que hoje eu vim aqui para dizer para você, eu não sei o que você está enfrentando, mas não desista. Toda vez que você tiver vontade de desistir, você vai lembrar da Bispa Lúcia, falando dessa mulher que sofreu 12 anos. Não foram 12 dias, não foram 12 semanas, foram 12 anos. 12 anos de espera. 12 anos esperando que algo acontecesse, que algum médico tivesse alguma solução, e não aconteceu nada. E além de tudo, ela perdeu tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha. Ela foi vendendo as suas propriedades para que pudesse pagar o seu tratamento. Então, além do que ela estava vivendo no corpo, nas emoções,
ela ainda começou a viver uma vida de pobreza. Então, Deus me falou sobre 3 pontos importantes que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Tem 3 pontos importantes nesse texto, né? Tem a mulher, que é a pessoa que está envolvida, a mulher, tem o problema dessa mulher e tem a solução. E eu quero te dizer hoje, nenhuma de vocês passa por problema que Deus já não tenha preparado a solução. Você não consegue ver, pode dar uma salva de palmas, merece. Você não consegue ver, você não consegue enxergar, sabe por quê? Porque você está envolvida na situação, você está emocionalmente envolvida, né? E é interessante porque essa mulher, eu estava lendo alguns comentários sobre esse texto, diz que essa mulher provavelmente, ela desfrutava de uma vida feliz, ela tinha saúde, ela tinha estabilidade financeira, ela tinha posses, né? Mas que tudo muda quando ela descobre a sua doença. E aquilo vai debilitando aquela mulher. Então você pode imaginar uma mulher de aparência debilitada, desnutrida. Imagina uma pessoa que talvez você já tenha visto foto, ou não conhecido pessoalmente, que sofre de anorexia, de algum transtorno alimentar, né? Então a pessoa com hemorragia, ela fica extremamente fragilizada. E além, como eu falei para vocês, ela ainda sofria as restrições da tradição judaica. Ninguém podia encostar, ninguém podia chegar perto dela, ela tinha que morar sozinha. Então ela estava isolada da sociedade. Então era essa a mulher, foi essa mulher que experimentou esse grande milagre de Deus. Mas essa mulher, como eu disse, ela não desistiu. E ela nos ensina sobre fé e nos ensina sobre resiliência, sobre a capacidade de suportar a pressão. Quantos querem ter essa capacidade? Amém? Deus vai te dar. Amém? A partir de hoje, quando os problemas vierem, você vai parar de falar, vou largar tudo, vou abandonar. Quando os problemas começarem no seu casamento, eu sei que o diabo joga aqui no seu ouvido, você para. A partir de hoje você não vai mais permitir esses pensamentos, você vai repreender em nome de Jesus. E quando os problemas vierem, você vai falar, Senhor, obrigada. Parece loucura, né, gente, que eu vou falar para vocês. Obrigada pela oportunidade que o Senhor está me dando de enfrentar esse problema, porque eu vou sair lá na frente mais forte. Eu vou sair desse problema e vou estar mais perto de Ti. Quero ouvir um amém. Então, não importa as humilhações que você passou, Deus te conhece pelo seu nome. O nome dessa mulher não é citado, mas Jesus sabia quem era ela. Jesus sabia do sofrimento daquela mulher. E o seu grande desafio, como eu falei, que tem a pessoa, tem o desafio e tem a solução, né? Esse desafio, um desafio impossível aos olhos naturais, por ser uma doença incurável. Como eu disse, né, ela fez tudo o que ela podia. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes nós nos encontramos em situações desconfortáveis. Quem aqui é mãe? Quem tem filho vai saber do que eu estou falando. Acontece alguma coisa na escola com seu filho não é santo, ele morde um coleguinha. O meu já fez isso. Mãe, vem aqui porque seu filho mordeu. Queria morrer, né? Aí você tem que ir lá na escola, sentar com a diretora e ouvir a diretora fazer um sermão, né, para você, e aquilo te põe para baixo. Isso te debilita. Isso é uma forma de uma hemorragia
Sabia? Porque você perde sua força. Poxa, quando meu filho foi fazer isso? Como que o meu filho, eu ensino tanto, já falei para ele não fazer, já fiz isso, já fiz isso. E a gente traz toda aquela culpa para nós. A gente tem muita dificuldade de pensar, ela é criança. Essas coisas acontecem. Aconteceu, eu vou ensinar para ele e a partir de agora ele vai fazer mais. Mas a gente não. Não sei vocês, você vai para o lado negativo, né? Ah, meu Deus, se ele começar agora a morder todas as crianças, nenhuma criança vai querer brincar com ele. Você já passou por isso? Ah, porque toda vez que ele vai brincar, ele morde coleguinha. A raiva está saindo, tudo. Mas é situações desconfortáveis. Situações que você não tem controle. E quando você vive uma situação fora do seu controle, Deus está querendo te ensinar a depender dEle. Lembre disso. Quando você passar alguma situação e você não tem a resposta, se você não tem a resposta, não é que ela não vai chegar, Deus vai te ensinar. Situações desconfortáveis nos ensina. Mas sabe qual é a nossa tendência? Pessoas pensam até em abandonar a fé. Não está resolvendo, eu estou orando, eu estou fazendo, e Deus não faz nada. Querida, Deus vai fazer, porque não chegou a hora. Não chegou o momento, não chegou aquilo que Deus preparou para você chegar, ainda não chegou, você não chegou lá. O dia que você estiver na posição que Deus quer que você esteja, o mar vai se abrir. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então, eu gosto desse texto, porque essa mulher sem nome nos ensina uma grande lição. Ela nos encoraja a perseverar. 12 anos sofrendo. Ela ficou sabendo sobre Jesus, um homem de Nazaré. Ele estava chegando na cidade e ela falou: eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou estar ali. Se eu simplesmente, ele não precisa falar comigo, ele não precisa impor as suas mãos sobre mim, é isso que eu vejo. Mas se eu simplesmente tocar, ele não precisa saber quem eu sou, mas se eu simplesmente tocar, eu sei que eu vou ser curada. Que fé! Ela tinha certeza, ela tinha total confiança que aquele homem que ela tinha ouvido falar era a resposta de Deus para a sua vida. Querida, nunca se esqueça que no meio das aflições, Jesus sempre traz paz. Sempre traz paz. E Jesus ministra o nosso coração, ministra a nossa vida. Agora é interessante porque a doença, a enfermidade dessa mulher tem um significado muito mais do que uma doença física. Não é simplesmente uma doença, o sangue que ela perdia, mas tem um significado muito importante, porque sangue é vida. Então, o que eu percebi é que aquela mulher, a sua vida estava indo embora. Ela estava perdendo todo o encanto pela vida, ela estava perdendo não só a força física, mas a força emocional. E até mesmo a sua fé. Rouba. Quando você tem um problema, você fica fixo naquele problema, a sua vida, a sua fé vai indo embora, pouco a pouco. E é interessante a gente notar e lembrar que nós não somos só corpo, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos corpo, mente e espírito. No caso da mente é a alma, né? E que eles estão conectados. A doença física, para mim, é uma resposta do seu corpo às suas emoções. Não vou ter tempo para entrar nisso, mas a gente precisa entender.
A gente precisa entender isso. E as nossas doenças físicas, elas não podem ser compreendidas de maneira isolada. Não é simplesmente uma doença, é uma doença que veio devido a alguma coisa que nós vivemos. E eu creio que existia um pano de fundo na vida dessa mulher que não é contado aqui. Existia uma situação emocional, familiar, que ela viveu que não é contada. E é importante a gente entender que o seu espírito, estando forte, ele fortalece a sua mente e fortalece o seu corpo. Por que a gente dá tanta ênfase que você leia a Bíblia, que você ore, que você venha aos cultos regularmente, que você vá a uma célula semanal? Porque isso fortalece o seu espírito. E se o seu espírito está forte, sua mente é forte. Suas emoções são fortes. E, consequentemente, o seu corpo é forte. Quero ouvir um amém? E eu achei interessante porque essa mulher, ela não deixou que a enfermidade roubasse o seu espírito. Ela continuou forte, ela continuou viva, ela não desistiu. 12 anos, imagina isso, gente. 12 anos é muita coisa, é muito tempo para uma enfermidade. Mas aquela mulher, o que fez diferença na vida dela, queridas, foi a fé. Foi o seu contato com Deus. Ela não conhecia Jesus como seu Salvador, mas ela conhecia o Deus de Israel. Se você for conversar com um médico, não sei se tem algum médico aqui, você pode dizer, uma pessoa com hemorragia, 12 anos, é assim, quase impossível pensar como essa pessoa pode viver. Naquela época não tinha transfusão. Naquela época não tinha multivitamínicos, não é? Você ficava doente, então tinha algumas ervas, tinha algumas coisas que já estavam, que eles descobriam, que eles podiam usar, e que a Bíblia até orientava, mas era algo que levaria tempo. Agora 12 anos, imagina comigo, era para essa mulher estar acabada. Mas o espírito forte, aqui Provérbios fala, mantém a pessoa viva. Você não pode esquecer disso. Se sua fé estiver firmada, se sua fé estiver totalmente firmada em Deus, não tem enfermidade que vença. Não tem problema que vença. Eu lembro, assim que eu cheguei em Brasília, eu sempre dediquei muito tempo para trabalhar com mulheres, e eu tinha um trabalho muito forte em Goiânia, que é a cidade que você sabe que a gente veio de lá, e quando chegou aqui eu falei, não, eu quero começar o culto de mulheres, e comecei o culto de mulheres, e eu me lembro de chegar, terminar um culto, e eu fui orar pelas pessoas, e, por incrível que pareça, eu preguei essa palavra, naquela época, num contexto diferente, mas preguei. E eu lembro de uma mulher que chegou para mim, chamei as pessoas que estavam doentes, mulheres que estavam enfermas, e ela chegou, ficou distante de mim, eu falei, não, pode chegar. Ela falou assim para mim, não, naquela época eu era pastora, não, pastora, eu não posso chegar porque eu estou cheirando mal. Eu falei, como? Eu estou vindo direto do médico, eu fiz uma cirurgia no seio, uma redução no seio, e a cirurgia não fechou, e meu seio está apodrecendo. E não tem, a médica disse que não tem o que fazer. Aí eu olhei para ela e falei assim, então você está no lugar certo. Ela não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que fazer.
Você tem fé? Eu tenho, bispa. Eu tenho fé porque eu não tenho aonde recorrer. A única coisa que pode acontecer comigo agora tem duas coisas. Eu lembro dela falar isso para mim: ou eu morro ou Deus me cura. Eu falei, então é a segunda opção. E eu lembro que eu orei com ela, o poder do Espírito Santo veio, ela chorou muito. Passa uma semana ou duas, estava numa reunião normal da igreja de domingo, quem eu vejo? Ela vem, aí ela já vem e me abraça. Eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa. Da outra vez ela ficou longe, não queria chegar perto de ninguém. Ela falou, bispa, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, sei, você está curada. Ela falou, bispa, Deus não só fechou toda a cicatriz, e o meu seio voltou, a carne que estava apodrecida voltou a viver. Eu estou totalmente curada. Eu lembro que até que ela falou assim, a senhora quer ver? Aí eu falei, não quero ver não. Tadinha. A senhora quer ver? Eu falei, não, tem muita gente para me orar, né, tal. E aquilo nunca saiu da minha mente. Era a última esperança dela. Às vezes, querida, nós estamos numa situação que Deus se torna a nossa última esperança. Mas às vezes nós estamos numa situação que Ele deveria ser a primeira esperança. Amém? Então hoje eu estou aqui para falar para você, fortaleça seu espírito no Senhor. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe de frequentar a sua célula, não deixe de frequentar os cultos. Quero ouvir um amém. E você terá força para enfrentar todas as situações que vierem na sua vida. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar para você, falei da doença, falei da mulher, né? A pessoa, a doença e a solução. E a solução você já sabe qual é. Ela chegou até Jesus. Agora, imagine comigo, o que ela teve que vencer para chegar até Jesus. E ainda tocar em Jesus, porque ela não podia, ela podia ser apedrejada, sabia disso? A mulher, o homem com fluxo de sangue, que desobedecesse à lei, podia ser apedrejado. E foi uma situação desafiadora. E o que me encanta aqui é que essa mulher ousou crer. Ela não ficou parada se lamentando. Se pelo menos eu fosse alguém importante, ele está indo na casa de Jairo. Jairo era um homem importante, conhecido da cidade. Ela não ficou tendo autopiedade. Sabe o que nos impede muitas vezes do nosso milagre? Nossa autopiedade. As lamúrias. Não seja uma mulher com autopiedade. Seja uma mulher piedosa com as pessoas, mas não desenvolva na sua vida a autopiedade, porque essa mulher se livrou da autopiedade. Não tem problema, ele está indo fazer um milagre, curar a filha de Jairo, mas ele não precisa nem olhar para mim. Eu acho que isso é um sinal de humildade, né? Ele não precisa saber meu nome. Ele não precisa nem olhar para mim, tanto que a Bíblia fala que ela tocou por trás. Ela tocou por trás do manto. Ela não queria perturbá-lo, ela não queria chamar a atenção para si. O que ela queria era a sua cura. Eu quero te perguntar, você busca pela sua resposta em Deus com essa intensidade? Porque se você tiver a atitude dessa mulher, buscar a sua cura, buscar a sua libertação, buscar a resposta que você está querendo em Deus, com essa mesma atitude, queridos, queridas, Deus vai trazer a resposta para você.
Ela não permitiu que a vergonha roubasse a sua força interior. Ela lutou contra o desprezo das pessoas, o abandono dos seus amigos. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela não podia se aproximar de ninguém, vivia uma vida solitária, mas ela não viveu uma vida voltada para si na comiseração. Ninguém gosta de mim. Deus se esqueceu de mim. Todo mundo casa. Cadê as solteiras? Deixa eu ver as solteiras aqui. Todo mundo casa, só eu que não caso. Aí sabe o que essa mulher faz? Casa com o primeiro que aparece. Não é? Aí faz a maior burrada da sua vida. Querido, se você está firme em Deus, seu marido, seu prometido vai chegar. Se você quiser casar, né? Que ainda tem isso. Para poder Deus trazer, você precisa querer. Mas eu fico cheia de autocomiseração. Deus faz tudo com fulano, faz tudo com ciclano, faz tudo com a minha amiga. Parece que tudo acontece com ela. Está de carro novo, está com apartamento novo. E eu estou ali pagando um aluguel caro e tal. E nada acontece comigo. E nada vai acontecer com essa atitude. Muda a sua atitude. Espelhe-se nessa mulher. Mesmo na miséria da sua vida, ela decidiu: não vou entregar os pontos. As pessoas não vão dirigir a minha vida. Quem vai dirigir a minha vida é a minha fé. E muitas vezes sua ação pode parecer irracional para as outras pessoas. E a ação dessa mulher foi irracional. O que ela fez deixou as pessoas desconfortáveis. Como que essa mulher chega e toca em Jesus? E Deus às vezes nos leva para situações desconfortáveis. Quem sabe do que eu estou falando? Situações que te envergonham, né? Aí você fala: é o diabo. O diabo não tem poder na sua vida, não. Isso é Deus permitindo você viver isso para você crescer, para você depender dEle, para Ele consertar coisas na sua vida que lá na frente teriam consequências muito pior do que você imagina. Então, esteja disposto a enfrentar situações desconfortáveis quando você serve a Deus. Essa mulher enfrentou essa situação. Ela foi junto com a multidão, e a Bíblia diz que ao tocar o manto de Jesus, Jesus sabia quem era ela, Jesus não a viu fazendo, a única coisa que ele fala é assim: alguém me tocou. Agora imagina que muitas pessoas estavam tocando, foi o que Pedro falou, e Pedro tinha razão: Senhor, está cheio de gente, as pessoas estão te comprimindo, não tem como você saber quem tocou. Mas ele falou assim: alguém tocou? Muitos tocaram. Não, alguém me tocou com fé. Vocês estão entendendo a diferença? Alguém me tocou com propósito. Alguém tocou em mim com um desejo, com uma necessidade. E o que aconteceu? Saiu poder. Que coisa maravilhosa, hein? Eu sei que alguém me tocou porque saiu o poder. Aí a Bíblia diz que a mulher, já não tendo como se esconder, falou sobre o seu problema. Imagina ela, a fé dessa mulher, né? A coragem. Falou perante todo mundo que ela tinha uma hemorragia, e mesmo tendo a hemorragia, ela foi contra tudo, contra todos, em busca da sua cura. Tocou em um homem, o que era proibido fazer. Olha aqui para mim. Muitas vezes nós deixamos fazer o que Deus quer que a gente faça por medo dos homens, por medo das pessoas. Não tenha medo, tenha fé. Amém? Muitas vezes Deus vai colocar pessoas perto de você. Uma amiga vai chegar e vai falar que está com um problema. Não fala para ela ir na igreja, ora por ela.
Amém? A nossa tendência é assim: eu vou te levar lá na minha célula, né? Eu vou te levar lá na minha igreja. Não espera isso não. Essa pessoa talvez amanhã não esteja viva. Eu sei que está sendo trágico, mas é assim a vida, você não sabe. Então quando alguém vier com uma necessidade, seja como essa mulher: eu vou agir, eu vou fazer, eu vou crer, eu vou confessar, eu vou tocar, e sei que o meu milagre vai acontecer. E você, pode dar uma salva de palmas, merece. Então, queridas, a palavra de hoje é para que você foque em Deus, mantenha a sua vida em comunhão com Deus, dia a dia. Eu não abro mão da minha comunhão com Deus, eu não abro mão da igreja, dos cultos, da palavra. Por quê? Porque isso está fortalecendo o meu espírito. Se o meu espírito é fortalecido, a minha mente e minhas emoções são fortalecidas. Se meu espírito, minha mente e minhas emoções são fortalecidas, o meu corpo responde. É assim que funciona a nossa fisiologia, você sabia disso? É assim que funciona. O corpo, nós achamos que o corpo é que decide, o cérebro é que decide. Não, o que decide é o seu espírito e a sua vontade, a sua decisão. Então, quando eu tenho a vida de Deus em mim, o que vai acontecer? Vai ter força do Espírito Santo em mim. A minha vontade será dirigida por Deus, a minha mente será dirigida por Deus. Eu terei pensamentos de bênção, pensamento de paz, pensamentos de alegria, e o meu corpo agradece. Olha aqui para mim: Deus não te criou, mulher, para viver doente. Deus não te criou para viver em estresse. Eu estou lendo um livro em inglês muito forte, o livro, até leio bem devagar, porque pancada, sabe? De um médico canadense, e o título em português seria Quando o Corpo Diz Não. E ele estava mostrando ali, através de centenas de casos que ele atendeu, ele mostra que as mulheres que são abusadas na infância, nunca resolve esse abuso. Ele fala que em torno de 70% a 75% das pacientes dele, que tinham câncer, tinham sido abusadas na infância, e nunca resolvido o problema. Então, o problema não basta você superar: eu esqueci. Não, o Espírito de Deus precisa te visitar e curar seu coração. Amém? Você precisa de uma pastora, você precisa de alguém com que você possa abrir, que você possa confessar, que você possa perdoar o abusador, para que você seja livre. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas isso me inquieta muito, como as pessoas acham que a vida corre de qualquer maneira. Não, querido. Agora, se o seu espírito é forte, você é uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar os outros, tudo muda na sua vida. Então, hoje eu vim para falar com vocês que, como essa mulher, eu sinto no meu coração, muitas que estão aqui estão sem energia. E elas, às vezes a gente fala: estou sem força, né? Algumas de vocês estão sem vida, sem esperança para o futuro. Você olha para o futuro, parece que está tudo negro. Talvez o seu casamento vai mal, talvez você está frustrada como mãe. Eu não sei qual é o seu problema, eu estou falando daquilo que Deus está colocando no meu coração. E você veio aqui hoje. Deus marcou um encontro com você aqui. A presença de Jesus está aqui. E ao tocar a orla das suas vestes,
você será curada. Essa angústia, essa depressão, essa ansiedade que você está vivendo, vai embora. Em nome de Jesus.